Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply demand, e no vídeo de hoje vamos analisar o que está acontecendo com esse mercado, galerinha. O que foi isso no índice hoje, hein? Doleta também respeitando aí o nosso cenário comprador, né? Cravando nas regiões, o índice cravando nas regiões que a gente falou como alvo. Tá? Então recomendo muito, mas muito mesmo, vocês estudarem aí os pré-mercado desde segunda até hoje, porque falamos desse movimento do alvo forte, 98.500 e 98.000. E o que o mercado veio fazer, né? Então, galerinha, confia, estuda nosso conteúdo, que vocês vão entender melhor o mercado. Então, o que esperar desse índice, né, galera? O que esperar do Doleta? Vamos ver então o que acontece. Vamos analisar alguns cenários. Bora lá. Bom, galerinha, vocês veem que eu tô até com um tom diferente, porque realmente é preocupante o que está acontecendo com a nossa economia, além do que está acontecendo no mundo todo, né? Perigo de guerra, inflação, né? E o nosso cenário interno aqui, muitos problemas na economia, né? Então, galerinha, o que acontece aqui no índice, né? Vamos ver o que ele fez aqui. Falamos, né? Lembra? Falamos, hein? Tudo que ele fizesse para cima seria correção, né? Que a força estava vendedora. Olha o que é analisar a estrutura, né? Sem viés, olhando força e intenção do mercado. Então, galerinha, o cenário do índice é o seguinte: ele ainda pode descer mais, tá? Pelo que ele mostrou aqui. Então nós temos essa região aqui que seria uma região, né? Uma região limite aqui para a gente pensar em compra. Se ele realmente, ele pode descer mais 1.000 pontos, tá, galera? A partir dessa mínima aqui, quebrando essa mínima, ele vir mais esses 1.000 pontos aqui, né? E aqui a gente tem outro alvo aqui, né? Não gostaria, né? Porque o que a gente quer ver no índice? A gente quer ver o índice subindo, né? E o dólar descendo, mas infelizmente não está nada bem, né, a nossa situação, e as projeções não são boas, tá? Então, vamos ver como é que o mercado trabalha nessa demanda, tá? E a partir daqui a gente pode ter uma boa compra, ficar um pouco posicionado, né? Então, se ele criar essa estrutura de drop aqui, a gente pode ficar posicionado para ele vir fazer uma correção mais forte, aí uns 2.000 pontos. Falamos né, de 2.000 pontos. Se ele respeitasse, né? Então o que eu falo? Olha o viés. Não porque o 100.000 é isso e aquilo. Galerinha, eu tinha dado a projeção para 98.500 e 98.000. Cravado. Tá? Então cuidado com esses viés de número redondo. Ah, respeita, é importante. Olha lá, trabalhou o que aqui? 200, 300 pontos. E despencou, né? Quantos não estoparam hoje puxando o médio? Corrigindo a operação, corrigindo, e os caras realizando. Quantos não puxaram? Não, agora vai entrar o BC ali. Ah, agora vai entrar para corrigir. E nós tínhamos falado do alvo aqui, cara. Né? Nós temos aí o vídeo falando. Né? Nós falamos, presta atenção nesse rally. Falamos, ó, essa demanda é forte. Porque só veio testar. Olha da onde que o dólar partiu, cara. Então a gente teve uma semana de análise assim, cravado, galera. Cravado. Né? Você vê com informação do gráfico, sem muita frescura. Voltamos para o índice aqui. Tá? Então, galerinha, ele pode continuar esse movimento. Né? E aqui a gente esperar ele trabalhar. Ele pode reagir muito rápido aqui também. Tá? E já subir forte para começar uma correção desse movimento maior. Né? E outra opção, né, é o mercado respeitar essa região,
Essa FTR eu não sei se segura muito pela volatilidade, tá? A gente vai cuidar dessa estrutura aqui, ó. Tá? Então, aquela questão que eu falei do mercado corrigir, né, nessa região aqui, subir 2.000 pontos, pode ser a partir dessa região, né, corrigir bem aqui. Quantos pontos nós temos aqui? 2.500 pontos, foi mais ou menos o que eu falei, né, dele ganhar força aqui e ele passou forte. Então, por isso que precisa analisar contextos, ver, em nenhum momento a gente tem rally aqui. Lembra que eu falo, né? Onde é que você está vendo rally, onde é que eu tenho um movimento de... É só um respiro, né, da força da venda e pancada de novo, né? Então, galerinha, aqui eu não vou olhar muito, a gente tem que olhar sempre agora uma estrutura mais forte, tá? Futuramente vamos olhar essa quebra de estrutura, tem um movimento interessante aqui, tá? Para a gente pensar numa venda também. Então, esse, tá, galerinha, é o cenário. Eu não gostaria que o índice passasse daqui. Por quê, galera? Por quê? Porque, infelizmente, tá, galera? Infelizmente, nós temos projeções, né, que o mercado pode buscar essas regiões de demanda aqui, tá? E pode chegar, não gostaria de ver, mas pode chegar no 94.000, tá? Ou respeitar aqui essa região, tá, galerinha, do 95.500 aqui, né? Parar nesse ponto aqui, ó, nessa região aqui, né? E daqui eu pensaria realmente, se ele mostrar um rally aqui, eu pensaria compra só a partir desse realmente do 96.500, tá? A região, tá? Agora nós vamos ter que trabalhar aí, infelizmente, com uma range aí de 500 pontos para o mercado mostrar força, fazer correção e para a gente ele ganhar força numa demanda, né? Marcar o rallyzinho aqui, a gente esperar uma correção numa estrutura que ele marcar aqui, né? Ou numa demanda escondida, de preferência, né, galera, ele marcar um rally forte para a gente esperar para ficar mais posicionado. Então ele tem que dar essa ignição de força de compra, beleza? Para pensar em venda, né, agora é um pouco difícil, tá? Então a gente vai ter que ter paciência, tá? É esperar os caras realizarem mesmo. Não esqueçam que eu falei que o mercado pode trabalhar, tá? Nessas regiões aqui, ó, trabalhar, tá? A partir aí do 98.000 em uma trade range. Nós falamos aí em média, então por isso que ele precisa ganhar força desse ponto aqui. Uma trade range aí de entre quase 5.000 pontos, tá? Então o mercado pode realizar esses 1.000, 1.500 pontos, perdendo essa mínima, vir um pouco mais, tá? Espera mostrar força aqui, tá? Ele pode reagir bem a essa região e dar uma porrada para cima, aqueles 2.000 pontos. Aí é entrar agressivo na região, aceitar um stop curto, não um stop diário e deixa o negócio andar, cara. Tá? Agora, galerinha, é trabalhar no extremo do extremo mesmo. Por isso que eu falei, né? Pensar em venda vai ter que vir aqui em cima. Deixa ele vir, tá? Recomendo não operar amanhã, não operar segunda, tá? Porque tá crítico mesmo, né? Todo o cenário, né? A confluência que eu sempre falo aí do cenário mundial com o nosso cenário interno da economia tá forte, né? Então, por isso que os caras estão tirando grana da B3, né? Por toda insegurança, né? Dessa equipe econômica, né? Essa equipe aí que não tem noção do que está fazendo, né? E toda esse caos aqui no nosso cenário, beleza? O dólar, galera, também temos projeção dele continuar esse movimento, né? Então aqui nós temos uma região que ele pode continuar, vamos ficar esperto aqui, tá? Então ele tem esse movimento para terminar, buscando essa região, e aqui a gente tem uma opção, né, de pegar um tradezinho aqui, conforme a estrutura que ele marcar,
a gente fazer uma vendinha aqui, tá, galera? Não fica muito posicionado por causa da volatilidade. Criamos uma base aqui, né? Essa demanda não é muito boa. Eu olharia, tá, galerinha, essa região no geral, esperar rejeitar aqui para pensar em comprar a partir daqui, tá? Ou com uma compra agressiva, com stop curto aí, 3 a 5 pontos, para pegar esse movimento, né? Se ele marcar esse rally aqui, né? Vamos supor que ele vem aqui. Como aqui uma quebra de estrutura importante, tá? Então ele pode continuar esse movimento, vir aqui e continuar a subir, tá? E aqui a gente pensar em venda, tá, galerinha? O que a gente tem que levar em conta aqui? Temos regiões lá para cima, assim como temos regiões aqui embaixo do índice. Então o dólar pode estourar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as regiões. Eu não estou gostando muito dessa supply aqui. Por isso que eu falei de fazer um trade aí 10, 15 pontos e sair fora, tá? Porque já tem ruído aqui. Então pode passar forte, cara. Tá? E se o mercado abre com gap aqui, acima da região, né, ele já pode fazer uma correção aqui, porque essa estrutura é interessante e já queria subir forte, cara. Tá? Ele já mostra esse rally aqui. Beleza? Agora, se ele rejeitar, abrir com esse movimento aqui e rejeitar, aí ele pode vir fazer essa correção nessa quebra de estrutura aqui, nessa base, para buscar mais forte lá. Tá? Então a gente tem essa estrutura. A gente vai tomar cuidado aqui nessa estrutura. Aqui eu fico mais confortável em pensar em venda. Beleza? Se por acaso o mercado quebrar essa estrutura, né, abrir com gap de baixa, tá, galerinha? Então a gente tem que ter sempre o cenário, né, comprador e vendedor. Olha só, nós temos uma região interessante aqui, tá? Então nós temos uma demanda, uma ignição de demanda forte aqui. Tá? E esse cara aqui é bem interessante para o preço parar nessa região aqui, tá? Respeitar essa força aqui do rally e vir aqui, lembra que eu falo? Presta atenção, 50% de uma região, tá? Vim pegar liquidez um pouco abaixo aqui, tá? Vamos olhar um ponto importante aqui, ó, tá vendo? Onde ele faz o rallyzinho ali, o pullback, ele pode parar, pode dar uma esticadinha aqui, tá? E a partir daqui ganhar força de compra. Então se ele quebrar essa estrutura, a gente fica esperto com essa questão aqui, tá? Então o doleta, galera, também, tá? Cenário nada bom, né, para o nosso país, tá? Infelizmente é preocupante o caminho que nós estamos tomando aí na questão de inflação, economia, né? Pela administração atual desse governo, que está bem complicada, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então vamos operar realmente nos extremos dos extremos, né? Então aqui futuramente temos uma demanda boa, né? Uma região intermediária aqui boa também para pensar em compra, porque aqui existe uma base, né? Existe um candle vendedor aqui desse gap, então ele criou uma estrutura boa aqui, tá? Ó, ele criou essa estrutura aqui né, quebrou aqui e tem esse movimento bom aqui que pode segurar o preço para ele ganhar essa força de compra. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Eu sei que não são boas notícias, mas a gente tem que encarar a realidade, né? E então cuidado, né, com volatilidade. Eu até coloquei uma linha de tendência hoje na sala, né? Se vocês quiserem colocar aqui uma short, né, ó, para trabalhar aqui, esperar ele quebrar com um rally, né? Então você vê que o mercado pode fazer rompimento falso aqui, vir trabalhar aqui, então espera ele passar forte esse movimento, fazer realmente um rally aqui, e ele pode até voltar na origem, né, do jeito que ele está, né, para depois querer ganhar força, tá? Então presta atenção nas estruturas de reversão, né? E esse é o cenário, tá, galera? Espero então ter ajudado vocês com essa visão do mercado. Cuidado, prudência, proteja o capital e não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ajudar aí esse conteúdo chegar a mais pessoas. Valeu, galerinha!